Deus tem um plano na sua vida. Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai estar vendo esse vídeo, eu não sei quem é você, mas você está tendo a oportunidade de me conhecer por conta dessa ferramenta chamada internet. Prazer, eu me chamo André, sou um jovem de 18 anos, tentando fazer com que você conheça melhor a si mesmo e conheça principalmente a Cristo, que é o sentido da nossa vida. E bom, eu já começo esse vídeo falando que Deus tem um plano na sua vida. E essa parece que é a frase mais clichê do crente para tentar converter alguém que não conhece a Jesus. Talvez você que hoje em dia é crente, já você que segue a doutrina do evangelho, você pode ter se convertido porque alguém disse para você que Deus tem um plano na sua vida. Mas o que eu quero dissecar com vocês aqui é a complexidade desse plano. É o que é Deus ter um plano para você. Deus tem um plano pra todo mundo e a verdade é que Deus tem um plano pras pessoas sim, cara. Só que, cara, a gente não entende o quão grande é isso. A gente não entende o quão imenso é essa frase de Deus tem um plano em nossa vida. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam a grandeza do que é Deus. Você já parou pra pensar que Deus não é sólido, Deus não é gasoso, Deus não é líquido, Deus nunca nasceu? Tipo, que? Tá ligado? Como? Tipo assim, cara, como é possível algo não ser tocável e algo nem ter nascido? Cara, isso é. Mas enfim, essa é a realidade de Deus. Deus é um ser que simplesmente não cabe na concepção de existência que nós temos. Porque nós, com esse cérebro que nós temos hoje em dia, um cérebro não glorificado, nós não conseguimos entender essas coisas humanas. Porque Deus está muito além da existência. Deus não tem parâmetro de existir. Deus não tem parâmetro de existência, porque Deus simplesmente é. Ele é o criador de tudo. Ele nunca nasceu, ele nunca teve um início na existência, ele simplesmente é. E eu quero que você entenda que esse ser que nunca nasceu, o ser que sempre existiu, um ser maior do que tudo, do que todos, esse ser, ele tem um plano na sua vida. Esse ser que criou o universo, que criou as estrelas, que criou o sol, que criou a terra, que criou a chuva, que criou tudo que você conhece, tem um plano na sua vida. Independente de quem você seja, do que você faz, do que você comete, Deus tem um plano na sua vida. E eu quero que você entenda que esse plano não é apenas para as pessoas boas, porque já vou adiantando pra você, cara, não existe ninguém bom nesse mundo. E eu não tô falando disso da boca pra fora, não. Eu tô falando que eu sou uma pessoa completamente corrupta. Eu tô falando que você é uma pessoa totalmente corrupta. Eu tô falando que todos nesse mundo são completamente corruptos. Vamos abrir lá em Gênesis 8, no versículo 21. E vai dizer o seguinte pra gente: porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, o que a Bíblia está dizendo pra gente é que o homem nasce corrupto, o homem nasce sujo, nasce simplesmente voltado ao pecado. Então, eu quero que você entenda que após a queda do homem, após o homem ter caído, não há quem possa nos salvar, senão alguém maior do que esse pecado, maior do que essa escuridão no nosso coração. E eu quero que você entenda que essa salvação que nós recebemos é parte desse plano que Deus tem em nossa vida. E independente do que você faz, meu amigo que está vendo aí atrás da tela, independente do que você tenha feito, do crime que você tenha cometido, independente da maldade que você fez, Deus tem um plano na sua vida. Porque Deus não usa medidas humanas. Deus nunca usou e nunca usará medidas humanas, porque Ele está além da existência. Ele é algo soberano. Ele decide o que perdoar, Ele decide o que amar, Ele decide o que é errado, Ele decide o que é certo. Nós não estamos em posição de decidir alguma coisa, Ele simplesmente é, do início ao fim. E eu quero que você entenda que esse ser que criou tudo tem um plano na vida do ser humano. Primeiro de tudo, começou lá no Jardim do Éden, onde Deus criou o homem e a mulher e criou tudo que nós podemos ver e tocar hoje em dia. Ele criou o homem e a mulher santos. O homem e a mulher eram completamente santos e não havia pecado no mundo. Mas por que Deus, tendo criado o homem santo, sem pecado, foi lá e colocou uma árvore que fazia com que ele pecasse? Qual que é a lógica desse negócio? Deus é doido da cabeça? Não.
Deus, tu não é doido, não. Eu tenho certeza que Deus tem senso de humor também. Então, releva aí pra nós. Mas, cara, você tem noção que Deus colocou uma coisa que faria o homem pecar lá dentro? Em meu humilde coração, eu acredito que há muito mais glória em um amor que realmente escolhe amar do que um amor que simplesmente é obrigado a amar. Porque veja só, pega a visão do que eu tô falando. Se eu hoje, chefe, se eu hoje obrigasse você a se casar com a primeira mulher que aparecesse na rua, você iria amar essa mulher? Se eu obrigasse você a passar a vida com essa pessoa, você ia amar essa pessoa? Ou ia ser apenas obrigação? Porque tem diferença entre amar e ser obrigado a fazer alguma coisa. E a verdade é que quando Deus coloca uma chance de escolha no jardim, uma chance entre simplesmente continuar santos, de ter o conhecimento do bem e do mal, acontece que aí nós temos uma prova de verdadeiro amor, porque o amor tem que ser por livre e espontânea vontade. Não existe esse negócio de amar por obrigação. E Deus deu a chance de nós escolhermos. Mas mesmo nós termos escolhido o lado errado, mesmo a gente tendo escolhido o pecado, porque Adão foi lá, comeu o fruto que Deus falou que não era para comer, porque Deus deu a escolha para ele, que o amor tem que ser de livre e espontânea vontade. Deus deu a oportunidade de Adão comer o fruto, e Adão foi lá comer o fruto, e depois Deus foi procurar Adão. E tipo assim, Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Cara, você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A verdade é que Deus sabia sim onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava escondido. E Adão, ele sai do esconderijo dele, né? O esconderijo dele. E ele fala para Deus que ele percebeu que estava nu e estava com vergonha. E Deus fala: Você comeu do fruto? Eu tô resumindo bem a história aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. Você comeu do fruto, meu amigo? Você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Em vez de Adão simplesmente falar assim: Eu comi do fruto, pequei contra você, pequei contra o céu e contra ti. Adão vira para Deus e fala o seguinte: A mulher que tu me destes fez com que eu comesse do fruto. Os amigos, ele já tinha escolhido, já tinha tido a escolha errada, e ele vai lá e bota a culpa em Deus. Não botou nem a culpa na mulher, falou: A mulher que você me deu. Adão vira e bota a culpa em Deus. Cara, e vocês lembram o que aconteceu com os anjos que se voltaram contra Deus no céu? Deus simplesmente expulsou eles do céu. E eles não tiveram chance. Deus expulsou eles do céu. Por que que quando Adão e Eva pecaram, por que que Deus simplesmente não fez assim e o humano deixou de existir? Por que que Deus simplesmente não apagou a existência do humano? Porque Deus poderia fazer isso. Mas Deus não apagou o humano. Deus não deixou que o humano deixasse de existir. Deus deu outra chance a nós, simplesmente, puramente por amor. Amor que eu e você, meus amigos, não conseguimos entender. Porque o amor que nós sentimos é um amor que só é possível emitir se a gente receber algo em troca. Você só ama a sua mulher, a sua esposa, porque ela proporciona carinho, afeto por você, prazer para você. E nós amamos aquilo que dá algo em troca pra gente. Só que Deus não ama dessa maneira. Deus não ama coisas que dão algo em troca para ele, porque Deus não precisa de nada. E eu quero que você entenda que nós estarmos vivos hoje é parte de um plano de amor pela gente. Porque não era para mim e para você estarmos vivos. Não era. Não era para eu e você estarmos vivos. Deus poderia ter extinguido a humanidade, mas ele deu a chance de fazer com que nós vivêssemos. E por quê? Entende o que eu quero dizer? Por quê? Porque eu e você não podemos proporcionar nada para Deus. Mas Deus permite que nós existimos. Mesmo nós pecando, nós podemos estar vivos e ter uma vida junto com Ele ainda. E isso simplesmente por amor. E essa é a principal dúvida da Bíblia, é a principal questão sem resposta, porque o ser humano não consegue entender um amor desse. Um amor que simplesmente ama, um amor que não pede nada em troca, porque nós não oferecemos nada para Deus. É puramente dom de Deus o porquê de nós estarmos vivos aqui hoje.
E eu quero que você entenda que quando as pessoas falam pra você que Deus tem um plano na sua vida, é porque realmente tem. Deus permitiu que você estivesse vivo hoje e talvez vendo esse vídeo porque Ele quer que você seja filho dele. E por qual motivo eu não sei. Eu não sei porque Deus ama pessoas corruptas, eu não sei porque Deus ama ladrões, eu não sei porque Deus ama a mim, que sou um ser lascivo, corrupto, eu não sei porque Deus ama a gente, mesmo nós sendo errados, mas Deus ama. E eu quero que você entenda que Deus tem um plano na sua vida. E o plano dele é fazer com que você se beneficie disso. O plano dele é fazer com que você seja feliz. O plano dele é fazer com que um dia você chegue no céu e você tenha a plena satisfação de tudo que existe. Porque nós sabemos que quando nós chegarmos no céu, todas as nossas dúvidas serão sanadas. Todos os nossos sentimentos se voltarão para Cristo, para Deus. E nós teremos plena satisfação. E tudo isso por quê? Porque nós merecemos? Porque eu e você somos bons? Porque eu e você fizemos coisas boas? Não, pelo contrário. Nós não somos salvos. Nós não existimos porque nós somos seres bons. Nós não existimos porque nós somos seres decentes. Pelo contrário, nós só existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Nós estamos sobre o domínio de Deus. Nós estamos sobre a soberania de Deus. E cara, glória a Deus por isso. Porque eu não sei você, mas tudo o que Cristo ensina pra gente, tudo o que Cristo proporciona pra gente, faz com que nós temos uma vida em santidade e em alegria. Em 1 Coríntios 1:30 vai dizer o seguinte pra gente: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, cara, você tem noção que nós éramos para estar mortos e Deus, o próprio Deus, desceu até a terra, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter sabedoria, justiça, redenção e salvação. Você tá entendendo o plano que Deus tem na sua vida, cara? Tipo assim, você tá entendendo o porquê de que quando nós buscamos outras coisas além de Deus, nós não conseguimos nos preencher? Porque a existência do humano está em Cristo, está em Deus, porque nós nascemos, nós existimos por conta que Ele quis que nós existíssemos para que nós um dia fôssemos para o céu. Então, se você está aí correndo atrás do vento, se você não está entendendo o porquê de você existir, se você não entende o porquê da sua vida, se você acha que a sua vida está um caco, se você acha que a sua vida está totalmente perdida, deixa eu falar para você. Deus tem um plano na sua vida. Deus, desde a criação, desde o fundamento do mundo, Deus já tinha um plano. Deus já sabia que o homem ia errar. Deus já sabia que nós íamos pisar na bola. Deus já sabia que nós íamos ser completamente corruptos. Mas Deus permitiu que nós existíssemos e que nós tivéssemos a chance de viver com Ele. Você pode ter roubado, você pode ter matado, mas nada muda o fato de que Deus permitiu que você existisse e Deus permitiu que você tivesse uma vida com Ele. Então deixa eu te falar, meu amigo. Não há nada que faça com que esse amor de Cristo mude. Não há maldade, não há pecado, não há roubo, não há lascívia. Não há nada que faça com que o amor de Deus mude por nós. Simplesmente Deus ama a nós. Deus permite que nós existimos. Deus tem misericórdia de nossas vidas. E isso tudo é puramente para o nosso benefício. Porque Deus não se beneficia com isso. Muito menos se prejudica simplesmente pelo nosso benefício. E, sinceramente, esse vídeo não foi muito bem estruturado, porque eu tava planejando uma coisa e Deus pediu pra eu falar isso. Eu espero que tenha ficado claro o que eu quis passar, o sentimento que eu quis passar. Eu não quis passar uma aula ou um ensinamento, mas eu quis passar um sentimento pra vocês do que é realmente ser amado por um Deus que simplesmente ama. Ama um ser que não dá nada em troca pra ele e simplesmente ama, sabe? E isso, cara, isso me deixa maluco da cabeça. E vocês conseguem entender? E eu quero que vocês tenham essa pira de tentar entender e buscar conhecimento para que a gente possa conhecer mais a Cristo. E um dia, quando a gente chegar no céu, a gente perguntar a Deus, por quê? E talvez com nossos cérebros glorificados, com o nosso corpo glorificado, a gente possa entender essas coisas que o nosso corpo terreno não consegue entender. Mas eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Talvez eu possa estar parecendo um maluco, mas a verdade é que eu sou maluco sim por Cristo. Eu sou completamente louco quando o assunto é Jesus. E isso é o que alegra meu coração. Se
louco pro mundo e sábio aos olhos de Deus. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tem alguma crítica, deixe nos comentários também. E se você sentiu algo no seu coração, ou se você quer compartilhar uma experiência ou alguma coisa bacana, deixe nos comentários também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Tamo junto, viu? Satisfação demais aí. E acho que é só isso mesmo, a loucura passou. Que oração? Acho que já são bem tarde da noite e eu tentei gravar o vídeo 5 vezes e saiu esse aqui que eu não tinha preparado um roteiro. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau, tchau.